friends da terceira série, good afternoon, boa tarde galera. Que prazer falar com vocês novamente, mesmo que seja por aqui, por este ambiente virtual. Bom, vamos iniciar então o nosso terceiro bimestre, não é? Começando então um novo conteúdo lá de língua inglesa. A gente vai abrir o nosso material na página 143, certo? Com a unidade 17 do nosso material. Nós temos There is no time like the present. Não há tempo como o presente, não é? Então, nada de pensar no passado, nada de especular demais sobre o futuro. Vamos apenas viver. Carpe diem, não é? E aí nós temos então There is no time like the present. Bom, a gente vai começar com um texto e aí nós vamos ter algumas atividades que vocês vão fazer para mim no decorrer desta aula, além do nosso conteúdo de gramática, onde a gente vai trabalhar com o present continuous, vamos fazer uma pequena review e também vamos ver o present perfect continuous, certo? Que é uma ramificação aí, não é? Uma variação desse tempo verbal do present continuous, ok? Bom. Então a gente começa, não é, com as reading strategies. A gente já conhece várias estratégias de leitura, background knowledge, que é aquele onde você vem para ler um texto trazendo um arcabouço, não é, teórico, já vem trazendo algum conhecimento prévio, um conhecimento de vida, não é? A gente tem o skimming, temos o scanning, não é, que é a procura, pode ser uma leitura mais geral, mais rápida, apenas correndo a vista sobre o texto, não é? Para pegar as informações prévias, fazer uma leitura mais rápida, Nós temos previewing e predicting, não é? Então a gente já sabe que é a predição de um determinado conteúdo ao olhar um título, e aí assim nós vamos então observando, não é, a questão das nossas estratégias de leitura. E aí a gente tem aqui um texto muito interessante, que é uma informação, um acontecimento histórico muito importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro, não é? Aconteceram em momentos diferentes em diversas partes do mundo, mas é um acontecimento muito importante. E a gente tem o título de Winning the Right to Vote was the work of many lifetimes. Então, ganhar o direito ao voto foi um trabalho de muitas vidas, não é isso? Então, de muitas pessoas, de muitas linhas do tempo, enfim. Então, vocês vão ler aqui para mim esse texto, certo? E aí a gente vai para algumas questões que vocês vão responder para mim, certo? Baseados nessas informações. Tem o QR Code bem aqui em cima, que vocês podem abrir do nosso Questões Sai, não é? Que também vai ajudar vocês. E aí, nós vamos ter algumas informações, vocês vão sempre marcar para mim, certo? Nós temos então a primeira questão, certo? Que é o seguinte, vocês vão observar aqui que as mulheres que estavam no ERA, não é? Equal Rights Amendment. Bom, foi um documento criado por um grupo de mulheres que queria direitos iguais para homens e mulheres. E dentre esses direitos, qual era uma das reivindicações que elas queriam? Então vocês têm aqui 5 itens e vocês vão circular para mim qual é a informação correta a respeito, não é, do texto. Eles têm essa informação no texto. Já na segunda questão, nós temos um excerpt, não é, que vocês vão ler aqui para mim. The fight of suffrage is repeatedly neglected in Brazilian history. Women's right to vote is often portrayed as a choice made by men who spontaneously decided to grant it to women as a favor. Então, no Brasil, né, disse que as mulheres não lutaram, foram os homens que decidiram benevolentemente, não é isso? Abrir espaço para que as mulheres pudessem votar. Não foi bem assim não, tá, galera? Não foi assim com essa história não, tá? Não foi os homens que decidiram lá de bom grado. As mulheres batalharam por isso sim, certo? E aí, lendo esse excerpt, bom, depois de ler ambos os textos, analise as seguintes sentenças e selecione as corretas, ok? Então vocês vão observar aqui para mim as 5 informações que nós temos nos tópicos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí na sequência vão assinalar para mim quais dessas são verdadeiras, ok? As proposições corretas são quais? Não é A1 e A5, A1, A2 e A5, A1, A2, A3 e A4, A2, A3 e A4, A1, A2, A4 e A5. Vocês vão circular para mim. E aí, para finalizar essa primeira parte, certo? Nós vamos ter: Do you know how many women were elected in your city or state in the 2020 election? Ok? Então vocês vão dizer para mim quantas mulheres mais ou menos foram eleitas aí na cidade de vocês, Tailândia,
não é? No município de vocês, quantas mulheres foram eleitas para a Câmara de Vereadores ou até mesmo para a Prefeitura Municipal? Por exemplo, aqui na minha cidade, Baitetuba, nós temos uma mulher que é a prefeita, não é? E ela já foi eleita algumas outras vezes, então ela está agora já reeleita, não é, para ocupar o cargo pelos próximos 4 anos. Mas eu quero saber aí de vocês, na cidade de vocês. Temos algumas mulheres vereadoras, né? Nós tínhamos até então uma mulher vereadora apenas, e agora nós temos 3 mulheres vereadoras, não é, ocupando lugar na Câmara dos Vereadores e fazendo um bom trabalho, acredito eu, certo? Então eu quero saber de vocês vão responder para minhas informações, certo? Vocês também farão o seguinte, uma pequena pesquisa para saber quantas mulheres foram eleitas em qualquer instância. E aí vão criar, certo, um pequeno gráfico no espaço abaixo, comparando o número de homens eleitos no mesmo período, na mesma posição, com o número de mulheres. A gente sabe que existe uma grande disparidade, não é? As mulheres são menos eleitas do que os homens, enfim, certo? Mas aí vocês vão fazer essa atividade e a gente para aqui com a primeira parte do nosso conteúdo, não é? Que é essa leitura e interpretação de texto, porque na sequência nós vamos para o Present Continuous e o Present Perfect, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações e aí nós vamos fazer no nosso ambiente virtual alguns exercícios. Bom, a gente vai lembrar primeiramente, tá, do Present Continuous Tense, ok? A gente tem o Present Continuous aqui. Vocês já conhecem bastante dessas informações, tá? Para a forma afirmativa, negativa, interrogativa. Então a gente vai ter is, are e am, não é? Que são as formas. E aí a gente vai organizar da seguinte maneira. Por exemplo, aqui com alguns exemplos, não é? Sujeito, verbo to be, verbo principal que ganha ing. Então, I am going home. Eu estou indo para casa. I am studying math. Eu estou estudando matemática. She is playing soccer. Ela está jogando futebol. We are watching TV. Estamos assistindo TV. Isso a gente já conhece, né? E aí, vocês têm aqui no material didático a apresentação nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Na sequência, a gente vai ter o Present Perfect Continuous, ok? Bom, a gente já estudou muito sobre o Present Perfect. Lá na segunda série nós vimos bastante sobre esse conteúdo e agora a gente volta para rever algumas outras informações sobre o Present Perfect. Olha como é que funciona a estrutura do Present Perfect aqui, tá? A gente vai ter o seguinte, nós vamos ter sujeito, pode ser eu, você, ele, ela, I, you, he, she, it, we, they, não é? A gente já sabe como funciona. Só que antes de a gente colocar o verbo com ing que vai aparecer, nós vamos ter o have ou has e o been. Olha só, certo? Então, além do have ou has, nós vamos ter o been, ok? Observem aqui comigo, tirando meu ring light aqui da frente. Acho que dá para ver agora melhorzinho, certo? Então, I have been studying. Eu tenho estado estudando. Isso é uma redundância gigante para nós da língua portuguesa, porém no inglês é muito comum, tá? Existe o I have been studying. Eu tenho estado estudando. She has been watching TV a lot. Ela tem estado assistindo TV, certo? E aí a gente observa como funciona essa estrutura. Por exemplo, para a forma negativa agora, nós vamos ter um not. I have not been doing, não é? I have not been doing. She has not been studying, ok? E aí funciona dessa forma. Teacher, eu posso fazer contração aí do have com not? Haven't been, hasn't been? Pode sim, pode acontecer sem problema nenhum. Alright? E aí, baseado nessas informações, nós vamos realizar uma pequena atividade que eu vou mandar para vocês agora no nosso ambiente virtual. Vocês vão checar as informações para mim, ok? E vão completar com o Present Continuous ou Present Perfect Continuous, certo? Essas informações elas vão servir para que a gente consiga depois, ao ler um texto, identificar qual é o tempo verbal, não é? O que estava acontecendo ou o que tem estado acontecendo, não é? O que está acontecendo, tem estado acontecendo. Isso é um pouco diferente para nós, né? Como eu falei para vocês, na língua portuguesa a gente não tem uma comparação próxima desse tempo verbal do Present Perfect Continuous, que parece um gerundismo extremo, não é? Mas no inglês é muito comum e muito utilizado e por isso ele está aqui para que vocês aprendam, ok? Ou pelo menos conheçam. Alright? Galerinha, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, que esteja tudo tranquilo por aí e que a gente possa se ver logo logo.
Tá legal? Vamos lá para o nosso ambiente virtual conversar e a gente se vê no próximo vídeo. See you!